Oi, pessoal, eu sou a pastora Japa. E eu sou o JC, marido da pastora Japa, e estou aqui invadindo o canal dela hoje. Hoje nós vamos ter um quadro um pouco diferente do de costume, a gente vai ser um pouco mais livre, um pouco mais informal e a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Muita gente pergunta sobre o nosso relacionamento, então vem algumas perguntas e a gente vai respondendo no improviso aí pra vocês. Bom, nós nos conhecemos no seminário, no CTMDT, e na verdade a primeira impressão quem teve, eu acho que foi eu, porque eu que prestei atenção nela antes, porque ela não ia prestar atenção em mim. Então foi eu que comecei prestando atenção nela lá no seminário, né? Ela mais parecia uma índia do que uma japonesa na época, ela era bem moreninha. Tinha acabado de chegar da praia. Tinha acabado de chegar na praia e eu sem entender porque a galera chamava ela de Japa. Eu falei, mas tá mais pra Índia do que Japa, né? Mas sempre me chamou a atenção o jeito dela e como ela lidava com as pessoas lá no seminário e tal. E essa foi minha primeira impressão, né? Da pessoa gente boa, bonita por fora e por dentro que eu via lá no seminário. Uau! Bom, comigo foi um pouquinho diferente. Como eu cheguei já no seminário, tava orando, ficando, uma coisa meio errada aí com outro menino, eu não olhava muitos meninos do seminário, não tinha nenhum interesse. Então eu não reparei mesmo, mas eu conheci ele por ser um ótimo baterista. Todo mundo falava, o JC Batera tá aqui, os vídeos dele tem muitos views, ele toca muito. Então aquela impressão, a primeira impressão que eu tive dele é que ele era famosinho, que ele era metido, que ele não, sei lá, era mais na dele, assim. Então eu sempre fui mais distante dele, assim, de início. Bom, eu já falei um pouquinho na resposta anterior, mas uma das coisas que me atraiu foi que ela era a única japonesa no seminário. E então eu comecei a ficar mais de olho nela, por ela ser uma peça única e rara naquele lugar, né? Muito bonita, né? Sempre ali dando aquele rolê na lanchonete, na biblioteca, nos lugares, e aí eu tava sempre por ali, né, olhando e vendo assim, e às vezes até perguntando a Deus se talvez ela fosse a pessoa pra mim, né. Então foi isso aí. Bom, comigo foi um pouco diferente, né? Não foi um amor à primeira vista, mas com a convivência, eu tive algumas aulas de bateria com ele, eu comecei a ver que ele era um cara de caráter muito exemplar, mesmo ele já tocando com algumas pessoas, ele era muito humilde, muito acessível, ele era muito servo, então eu comecei a admirar muito por quem ele era, pelo caráter. Uma das coisas que eu vi também era o quanto ele era temente a Deus. Eu tinha um costume de orar, às vezes pela manhã, de madrugada, assim. E de vez em quando eu encontrava com ele lá na quadra. Hoje eu acho que talvez foi de proposital, não né? Sei de nada. Mas na época, com meu coração inocente, eu pensava, nossa, como ele é um cara de Deus, né? Orando aqui também, buscando a Deus 5 horas da manhã. Então foram essas coisas que foi me chamando a atenção de que ele era um cara diferente. Eu sempre tive como principal fundamento sobre quem eu queria casar, que tinha que ser um cara muito de Deus, assim, de caráter, não só de título, de caráter. E eu comecei a admirar o caráter dele. Bom, a paquera começou nas aulas, né, de bateria. Na verdade, assim, começou um pouco antes, mas efetivamente quando eu ofereci para ela algumas aulas de bateria, né, porque ela, né, queria desenvolver um talento que ela tinha e eu tava ali para ajudar, velho. Então junta essas coisas. Oh, Jesus. E aí as coisas acontecem. Então a paquera começou mais ou menos ali, mas ela não dava muita moral não. Às vezes quando eu dava uns presentinhos pra ela, um chocolate, um negócio, umas lembrancinhas, daqui a pouco eu via outras pessoas com a lembrancinha que eu dei pra ela, chocolate. Mas a vida seguiu. O mundo dá voltas, uma hora a gente se encontra. E aí, tamo aí. Pra ele começou assim, pra mim não foi muito assim, porque como eu falei no início, eu
não estava disponível naquela época. Então, pra mim, quando começou ele me dar essas coisas, eu via ele muito como um amigo, assim. Então, eu não fazia questão de ficar com os presentes. E na aula de bateria, eu via muito ele como professor. Eu respeitava muito, assim. Eu não vi maldade. Mas aí, né, uma amiga minha, Amanda, começou a falar, olha, tem uma coisa aí e tal. Comecei a ficar desconfiado. Foi aí quando eu comecei a perceber. Aí eu ainda pedi pra parar as aulas. Porque como eu fiquei meio assim, acho que esse cara tá meio afim de mim, eu não quero me envolver com ninguém, por respeito a outra pessoa também. Aí eu parei as aulas e a gente até acho que deu uma afastadinha nesse tempo, né? Só que daí, né, mudou. Depois eu terminei, Deus mostrou que não era a pessoa certa pra mim, graças a Deus, assim, Deus moveu no tempo certo, da maneira correta. E aí, depois disso, né, eu comecei a orar muito, falar com Deus, e eu vi que Deus estava querendo me mostrar mostrar o Jota pra mim, assim. Eu não sei explicar, mas era como se Deus me levasse sempre a olhar pra ele com olhos diferentes. E no começo eu até relutei, assim, falei, Deus, mas não era o que eu planejei, não era do jeito que eu imaginei, né? Ele tinha um estilo de vida que eu não imaginava pra mim, eu não queria casar com alguém que vivesse da música naquela época, não era... Tadinho. Não era assim, mas Deus foi mostrando pra mim que estava entrelado. O dom, os chamados estavam de certa forma entrelados, e Deus começou a mostrar pra mim que talvez ele fosse a pessoa certa pra mim, e aí eu comecei a me abrir pra conhecer ele da maneira mais profunda, e a gente começou a ter uma amizade mais profunda, e eu comecei a conhecer e me apaixonar por quem ele era, daí foi indo. Deus honrou as minhas orações às 5 horas da manhã na quadra. Polêmico, né? Por incrível que pareça, a gente estava orando e a gente não se beijou. Eu tinha muito isso, eu sempre gostei de fazer as coisas... Na verdade, não, eu fazia as coisas erradas antes, mas aí eu decidi que com ele, se eu quisesse casar com ele, eu queria fazer certo dessa vez. Eu acho que você também, né, Ben? Foi a primeira vez que você fez certo, eu acho, né? E aí a gente tinha muito em mente que a gente queria começar certo pra continuar certo. E a gente não tinha se beijado durante a paquera, o período de oração. Eu precisava, a gente já tinha um aval, a bênção dos nossos discipuladores, do CTM, né, das pessoas envolvidas, mas não tinha a bênção ainda dos meus pais. Então ele veio pra Curitiba, e você conversou com meu pai, a gente conversou com eles deram a bênção, só que aí a gente ficou muito tempo esperando, né? Então assim que meu pai falou, olha, ok, podem namorar, aí primeira oportunidade sozinhos, foi, aí já foi o primeiro beijo. Já foi ali, logo em seguida, terminou o assunto, o sogro e a sogra sumiu, aí já rolou o primeiro beijo. Já foi rapidinho. Na verdade, assim, medo, não. Mas a gente fica naquela expectativa. A preparação, querendo ou não, foi legal, assim, apesar da ansiedade e às vezes da insegurança, se a gente ia ter grana, se não ia ter, se a gente ia conviver bem, se a gente ia ter uma casa para morar e tal, essas coisas. Mas, assim, quando as coisas têm um propósito, elas vão se encaixando, as coisas vão acontecendo... as portas vão se abrindo, e durante toda a preparação do nosso casamento foi assim, a gente viu milagre dia após dia, né, e o casamento rolou, tipo assim, foi muito legal, tivemos surpresas, né, quem anda mais próximo da gente sabe, por exemplo, que nós tivemos impasses no local, a gente alugou um local, depois a empresa que alugou tinha botado outro casamento no mesmo dia, aí nós tivemos que ceder, né? Nós cedemos porque o outro casal não tinha opção, a outra noiva lá estava virada, queria brigar, queria matar todo mundo. Mas aí a gente cedeu e fomos para outro lugar, enfim, teve bastante coisa, mas em tudo que aconteceu teve a mão de Deus ali, foi bem legal, assim. Eu compartilho da mesma ideia. Foi muito top, tirando os imprevistos, mas graças a Deus eu sou uma pessoa assim... por ser noiva a gente fica, né, desesperado por natureza, mas Deus me deu um discernimento que estava nas mãos dele, que ele ia dar um melhor casamento pra gente, então eu sempre fui muito de confiar em Deus. Mas sim, também tive medo, tá? Acho que toda noiva tem essa insegurança de ir morar com um homem sozinha, gente, né? Eu tive meus pais cuidando tão bem de mim, então dá sim aquele medo de como vai ser... essa insegurança acho que é normal pouquinho,
Mas o Jota sempre me passou muita confiança. E isso me ajudou muito, porque ele sempre foi um cara, um homem. Porque eu acho que o maior problema das mulheres hoje é que elas escolhem meninos para casar. E isso fazem tudo sem seguro. Mas o Jota sempre foi muito homem, assim, muito macho na postura dele. Ele... Macho. Então, essa segurança dele me trouxe muito mais confiança de que eu poderia casar feliz e realmente deu muito certo. Viu, garotos? Sejam homens. Isso aí. A gente resolve os conflitos conversando. E a gente aprende com a vida mesmo. Porque quando a gente casa, né, e vai viver sozinho, assim, tem as instruções antes, mas nada se compara à prática, né? Porque até então, antes é tudo teoria. Ah, você tem que ser assim, você tem que agir assim, você tem que agir assado. Véi, na hora que você casou e tem a treta pra resolver, a teoria ela vai ajudar até certo ponto, depois é por tua conta. E eu creio que a gente aprendeu a resolver tudo no diálogo mesmo, na conversa. Quanto mais sinceridade, mais chances de resolver os conflitos da melhor forma possível. Então, é transparência, né? Não esconder as coisas, não ficar empurrando problema com a barriga, porque isso é só prejudicial. Então, no começo, às vezes, o jeito de lidar com os problemas eram diferentes, mas teve um momento que a gente sentou, olha, vamos resolver as coisas assim e assim, na conversa, na calma, sem gritar e tal. Eu lembro que essa conversa foi muito decisiva, assim, acho que a gente nunca mais brigou. Eu acho que a gente brigou 3 vezes que foram mais feias, assim, que foi no início do casamento. E uma coisa que a gente combinou também é não dormir brigados. Isso eu já ouvi várias pessoas aconselharem as pessoas fazerem isso. E a gente adotou isso também no nosso casamento. A gente não dorme brigado, nunca dormimos de cara virado um com o outro. Teve numa dessas 3 brigas, teve uma noite que a gente dormiu brigado e depois nunca mais a gente tomou isso como lição e é bom, eu recomendo. Tudo, porque a gente deixa de ser prioridade, assim, tipo, em relação às nossas vontades e às coisas que a gente tem pra fazer, porque a prioridade da vida é ela, né, velho? Chega um ser na nossa casa que depende 150% de nós. Ela não sabe fazer nada sozinha. Então a vida muda, né? Tudo agora é direcionado pra ela, por ela, o horário dela, né? Claro que a gente, nós como pais, a gente vai ajustando as coisas como tem que ser ajustado, principalmente nesse momento que ela está crescendo, mas a vida muda 100%, não tem nem para onde correr. Eu acho que pra gente não é difícil. Eu acho que por a gente ser muito amigos, a gente... isso é natural, o amor que a gente mantém, igual a gente falou, como resolve os conflitos, algumas coisas a gente ajusta, mas eu acho que é questão de entender um outro, de respeitar um outro, de alimentar o amor todos os dias, é uma escolha diária o amor. Talvez uma coisa que a gente entende é que casamento é pra sempre, casamento não tem essa opção, separação, não tem essa opção pra gente. Então, independente do que a gente passar, vai passar juntos, independente das dificuldades, vai ser juntos, na alegria, na doença, na tristeza, na saúde, em todo o tempo. Então, acho que o que mantém o amor é saber que, tipo, ele é meu, eu sou dele, e é pra sempre isso. Já pra mim, como homem, né, assim, na minha visão, o meu combustível é ver ela feliz. Então, por exemplo, eu não consigo passar um dia bem sem saber que ela tá bem em relação a mim ou às coisas que ela faz, né? Isso também se estende hoje também para nossa filha, né? Eu sempre tô trabalhando, tô longe de casa, tô viajando com banda, alguma coisa, mas minha cabeça sempre tá, né? Eu preciso saber, tá bem, tá tudo ok, as duas também, tá tudo certo. Isso é um senso, né? Por isso que eu falo como homem, porque a gente tem esse instinto mais protetor também, né? Homem de verdade tem esse instinto protetor. Homem de mentira tem instinto de qualquer besteira aí. Mas esse instinto protetor. Então isso para mim é o meu maior combustível, né? Se eu tô conseguindo suprir ali minha família em amor, né? Então todo dia eu preciso abastecer isso. Igual eu abasteço um carro quando eu vou sair, eu preciso abastecer sempre o amor ali pela minha casa e pela minha família.
Bom, para encerrar, eu vou dar uns conselhos para você que está solteiro, namorando, noivo, casado, que virou pai recentemente. Aproveite cada fase da sua vida. Se você tá solteiro, seja o solteiro mais feliz, sabe? Invista em você, cuide de você, não fique mendigando amor. Se você tá namorando, seja o melhor namorado, a melhor namorada. Aproveite esse tempo, não pule etapas. Vai ter um momento de você ser casado, não pule etapas. Aproveite essa fase de conhecimento, noivo. Aproveite essa fase de preparação para o casamento. Se você é casado, aproveite o seu casamento. Essa história de que casa vai ser infeliz ou casa se torna uma coisa ruim, não. O casamento é delicioso. As pessoas têm que aprender a desfrutar da fase que passa. Se você é pai ou mãe, aproveite também essa fase gostosa de ser pai e mãe. O segredo está em você aproveitar cada momento da sua vida. Eu acredito nisso. E um conselho que eu vou deixar aqui pros garotos, né, que visitam aqui o canal da Pastora Japa, é que, cara, em primeiro lugar, procurem crescer e evoluir, né, na vida de vocês, né, na mente, no coração, para poder pensar em ter um relacionamento. Porque muitas vezes nós mesmos atendemos, às vezes, casos de jovens e adolescentes imaturos que muitas vezes nem sabem o que é um relacionamento e já quer entrar de cabeça nele. Né? Então, vai com calma, vai com cuidado, sabe? Aproveita realmente a fase, principalmente você que é solteiro, aproveite que você está solteiro para crescer, para se tornar alguém, para conseguir um trabalho, ter uma profissão, escolher algo que você queira fazer na sua vida, para que aí você dá o próximo passo rumo ao relacionamento. Isso com certeza mais na frente vai te trazer frutos sensacionais e você não vai ter que ficar voltando para catar a coisa que ficou lá atrás, sacou? Então essa é a grande dica que eu dou aqui pros cueca de plantão que vem aqui no canal da minha esposa. É isso aí, marca seu crush aí nos comentários, dá aquela indiretinha, começa não, a dá direta mesmo, indireta não, dá direta. Planta aí, marca aí seu namorado, sua namorada. Marca mesmo que eu vou vir aqui ver todo mundo. É isso aí, gente, foi um prazer estar aqui com meu marido lindo, maravilhoso, que eu amo. Beijo pra vocês. Falou. Tchau, tchau.